Olá a todos! Sejam muito bem-vindos a essa primeira live da tutoria. E, gente, importante, tá? Muito legal de falar. Tá acontecendo ela ao mesmo tempo no Instagram e no YouTube. Vamos lá, quero conhecer vocês primeiro. Bem, vamos entrando, vamos entendendo melhor como é que tudo isso vai funcionar. Sobre a tutoria, esse é um ponto importante a gente falar. Todo mundo que faz o extensivo tem como também participar da tutoria, que são eventos, são lives que nós fazemos para falar sobre técnicas de estudo, para falar sobre tudo aquilo que a gente precisa fazer para conseguir melhorar o rendimento nas questões, para conseguir, então, finalmente, atingir uma marca boa em simulados, no resultado que a gente precisa. Show? Perfeito? Então, avisos. Essa é a primeira live da tutoria, então fico muito feliz por estar estreando tudo isso pra gente. E segundo ponto, live de sepsi amanhã, tá? Só pra deixar claro, Fabrício pediu pra avisar vocês, então não podia deixar de fora. Ok? Temos então aqui mais pessoas no Instagram. Vocês estão bem acostumados com essa plataforma daqui, né? Então tem 100 e poucas pessoas por aqui e 31 pessoas aqui no YouTube. Nosso objetivo é falar sobre as técnicas de estudo. Isso é bem importante. A primeira delas é como estudar por questões. Beleza, gente? Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar é: por que a gente estuda por questões? Por que esse é o nosso método? Por que a gente escolheu tudo isso? E, na verdade, isso vai contra o que a maior parte das pessoas falam, né? Que seria, vamos ler as apostilas dos cursinhos, vamos assistir milhões e milhões de horas de aula, gente. E quando você chega na questão, muitas vezes é um detalhezinho que eles cobram. Muitas vezes aquela aula inteira que você assistiu às vezes não consegue ser refletida no seu desempenho nas provas. Então, é uma coisa que eu faço desde sempre, estudar por questões. Posso falar para vocês que isso é uma técnica que eu usei no vestibular para ser aprovada em medicina, eu usei em vários concursos de acadêmicos e agora também estou... Perfeito, então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara Schaumayer, eu estou no 6º ano de medicina, então ainda não terminei o curso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma preparação um pouco diferente para as provas. Eu não vou fazer prova no Brasil, eu estou me preparando para fazer as provas de revalidação lá na Alemanha e morar por lá, exercer a profissão lá naquele país incrível. Então, eu sou tutora aqui do Hardwork, nós temos então 2 grupos maravilhosos e é bem legal porque na tutoria a gente consegue montar esses grupos e esses grupos vão juntos, tirando dúvidas entre eles, compartilhando experiências, compartilhando tudo isso. Ok, gente? Perfeito, vamos lá. Então, primeiro ponto, por que a gente estuda por questões? Vocês já começaram a reparar aqui. Primeiro motivo, a gente não consegue exatamente transpor a teoria para as questões se a gente não realmente praticar aquilo. E eu comecei a perceber que não bastava simplesmente aquela sequência clássica que a gente conhece, né? Vou para a aula, depois eu vou fazer o resumo, depois eu vou fazer as questões. Isso tudo é como se fosse, gente, se você acabou de assistir a aula, você vai para as questões e você tá com tudo aquilo, assim, memorizado, sabe? Tá tudo aquilo na cabeça, curto prazo, memória de curto prazo, operacional, vocês lembram melhor disso do que eu. Então, assim, muito legal a gente falar que as questões feitas pós-aula, elas são muito interessantes para ver realmente o que a gente absorveu da aula, só que muitas vezes elas não são de longo prazo. Se você acabou de ver a aula, você acabou de responder as questões, provavelmente você não vai se lembrar disso daqui a uma semana, daqui a 2 semanas, um mês, no dia da prova. E como o nosso estudo ele é de longo prazo, e eu juro que eu amo o estudo de longo prazo, eu odeio, assim, ter que fazer prova de faculdade, que é uma atrás da outra, que não, a gente tem tempo para se preparar, a gente tem tempo para trabalhar nossas dificuldades e a partir delas a gente conseguir, então, prosseguir aprendendo, refletindo, revisando e assim a gente consegue fazer tudo isso. Perfeito, gente? Então, o pessoal tá dizendo que o YouTube tá um pouquinho melhor, que a câmera tá um pouquinho pior, eu sei disso, a câmera do webcam não é tão boa assim, mas vamos lá, que isso não vai atrapalhar nada do conteúdo que eu vou passar pra vocês. Show? E aí, continuando o seguinte, eu comecei a perceber que não bastava somente fazer questões depois da aula. É muito legal quando a gente acompanha a aula com as questões e começa a perceber que, aquilo que aquele professor falou, caiu uma questão que eu acabei de fazer, e eu começo a fazer esse balanço, eu começo a ajudar uma coisa na outra. Então, a aula ajuda nas questões ajudam na aula, porque afinal de contas, gente, não importa aquele conhecimento da aula, tá tudo na cabeça, a gente não consegue colocar na prova. E você começa a perceber que às vezes a gente começa a responder as questões com palavras-chave. Então, a gente vê a questão, isso aqui com certeza é tal coisa, e você já sabe na hora o que é. Perfeito, esse é o primeiro ponto.
Não faz simplesmente as questões logo depois da aula e para por aí, porque você vai esquecer. Então, o primeiro ponto é, a gente deve fazer revisões. E essas revisões, gente, revisão não é assistir a aula de novo, revisão não é ler material, revisão são questões. São questões especialmente um pouco menores, são questões mais conceituais para a gente conseguir fazer isso. E claro, o nosso método também tem isso. Vocês vão ver que nas revisões cíclicas, vocês conseguem também fazer pequenas frases que vão sendo completadas, pequenas lacunas que vão realmente preenchendo e você, no dia da aula, que você assistiu a aula, tá tudo na cabeça. Mas depois de um tempo, você precisa recuperar aquilo, recuperar que é o mais importante. E não só isso, gente. Eu acho que a revisão tem um papel muito mais interessante. Não só de recuperar aquilo que você aprendeu, mas, gente, a gente não consegue mesmo, de certa forma, aprender tudo num dia. Repararam? Quem aí aprendeu o equilíbrio ácido-base no mesmo dia? Eu não, nem vocês. Acredito eu. Então, a gente não pode ficar restrito em hoje é o dia de tal coisa. Hoje eu vou aprender tal coisa até o fim, para depois amanhã acabar com ele, né? Marcar o checklist. Gente, eu odeio o checklist. Porque é aquela história assim, como se você terminei a matéria. Não, você nunca vai terminar a matéria. A gente tem que o tempo todo revê-lo. E amanhã vai ser um novo dia, amanhã vai ser um novo dia, amanhã vai ser um novo dia. Entendeu? Então, muito importante a gente tem sim um cronograma das aulas, afinal de contas, a gente quer ver uma após a outra, mas não só isso. Temos as revisões e também tem um negócio muito legal, que isso foi uma sugestão assim que mudou completamente a nossa perspectiva aqui no Hard Work, que são as questões que a gente chama de aleatórias. Questões aleatórias são aquelas que a gente consegue, de certo modo, pegar todo o volume de matérias que vocês precisam saber, colocar num bloquinho de questões e entregar para vocês. São questões que vocês já viram, são questões que vocês não viram, são questões que vocês vão ver, são questões de provas que muitas vezes, reparem isso, muitas vezes a gente não consegue categorizar todas as questões. Então imagina eu como professora, tutora, sei lá, vou montar uma lista de exercícios sobre tromboembolismo. Então, eu vou pegar as questõezinhas que mais falam sobre isso. Mas tem uma outra questãozinha que pega isso ali, enfia, sei lá, um outro contexto, coisa e tal. Fala, não, para essa lista eu não vou colocar essa. Mas esse tipo de questão que não aparecem nas listas, isso é normal, isso é natural que aconteça, você não vai encontrá-las só fazendo um cronograma de cabo a rabo. Você vai encontrá-las nas questões aleatórias. Você vai encontrá-las como se fosse um conjunto de questões que cairiam na prova. E qual é o nosso objetivo? Gente, a gente tem que pensar sempre no nosso objetivo. O nosso objetivo é responder 100 questões de temas diversos. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho que ter 100 temas na minha cabeça que vão cair no dia da prova e eu tenho que saber, pelo menos, né, tentar acertar a maior parte das questões, senão, quem sabe um dia, né, gabaritar. Obviamente a gente brincadeira nesse sentido, mas esse é o nosso objetivo. A gente tem que lembrar de 100 temas diferentes ao mesmo tempo num dia da prova. E como é que a gente treina isso? Se eu treinar somente com um cronograma que eu digo cronológico, ou seja, começa na segunda, passa na terça, passa na quarta, passa na quinta, passa na sexta, e isso vai ao longo de 40 e poucas semanas, se a gente fizer esse tipo de cronograma, a gente não consegue revisar direito. A gente não consegue ver realmente, ter todos esses temas na cabeça. Então, além disso, eu prefiro. O que eu prefiro? Inclusive, a gente está fazendo isso. Em vez de você ter 50 questões de um mesmo tema no único dia, repara, a gente passou de 10 temas. Sério, passou de 10 temas, 10 questões de um mesmo tema, a gente não está conseguindo, de certo modo, aprender aquilo. A gente está copiando uma questão atrás da outra. E a partir disso, gente, infelizmente, fazendo 50 questões, a gente perdeu tempo. Perdeu tempo. Se a gente tivesse feito 10 questões, nosso printado seria o mesmo. Então, eu prefiro que vocês coloquem questões no cronograma de vocês, que são do mesmo tema, sim, afinal de contas, a gente está seguindo um cronograma, ao mesmo tempo que a gente faz essas questões aleatórias. E essas questões aleatórias, gente, muito importante, a gente vai ter aquela noção de, caramba, tem muita coisa que eu não sei ainda. Super normal, super normal. Gente, importante, tá? Quem aqui começou a estudar achando que vai acertar 100%, 80%, 90%, calma aí, vamos com calma. A gente vai errar muito ainda. E por isso que muita gente desiste e fala assim, não tô conseguindo aprender. Mas, gente, calma. A gente tem que ver nossa evolução. Com o passar do tempo, sim. Porque muita gente quer pegar um simulado agora e responder e acertar 90%. Não é o que vai acontecer. E bem por isso, a gente vai errar muitas questões. E errar é a melhor coisa que acontece com a gente. Porque a gente tem a oportunidade de aprender. Então, essas questões incorretas são questões que a gente consegue pegar o tema, que a gente, né, afinal de contas, a gente está trabalhando com um tema que está difícil pra gente. A gente consegue selecionar esse tema, puxar um pouquinho aqui e, de certo modo, adiantar matérias
que a gente veria só em julho, a gente veria só em outubro. Então, muito interessante essa perspectiva que a gente pode tirar disso tudo, é que se a gente puder adiantar temas que são nossos problemas, imagina aqui, se a gente seguir só aquele cronograma cronológico, em julho, imagina que no dia 10 de julho, que é quando tá no cronograma para assistir aquela aula, eu, sei lá, passei mal, eu, sei lá, tive um plantão, eu, sei lá, por qualquer motivo eu não consegui vencer aquilo naquele dia. E qual é a grande vantagem de você conseguir pegar essas questões e não precisa trabalhar, meu Deus, eu tenho que ver 50 temas num dia? Não. Você precisa ver 50 pontos num dia. E muitas vezes esses pontos são os pontos que caem sempre. Repararam isso? Se a gente pegar as questões, gente, questões são muito manjadas, questões são muito repetidas. Então, nosso objetivo é conhecer os padrões de questões. Então, por mais que eu, naquele primeiro momento que eu tô vendo as questões aleatórias, eu não consiga saber o tema inteiro, afinal de contas, a gente está começando a estudar agora, a gente vai ter a oportunidade de aprender aquele modelo de questão. E, gente, isso é impagável, isso é a melhor coisa que a gente pode fazer. Show, perfeito? Então, já entendemos como é que a gente pode revisar, e isso, as revisões, elas são cíclicas, as revisões, elas vão acontecendo com o passar do tempo, e, claro, elas têm que ser cada vez menores, porque senão vira uma bola de neve. Gente, quem aí não tentou fazer aquele método de, vou revisar em 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, 60 dias. Gente, não é isso que adianta. Porque isso no segundo mês vira uma bola de neve, ninguém consegue aguentar aquele negócio e todo mundo cai fora. E aí, qual o grande perigo? Eu não consegui revisar não, porque essa revisão não funciona. Aí desiste de revisar, né? Segue só no cronograma cronológico. Eu falo, gente, não mesmo. Então, e muito interessante também, quanto mais a gente está acertando, ou seja, imagina que você está acertando já, pega um simulado aí, tá acertando 60%, às vezes 70%. Sério, agora no início do ano tem muita gente que faz isso. O que mais vale para você? Gente, questões aleatórias valem muito, porque para você encontrar aqueles 30% que você tá com problema, porque vamos pensar assim, 70% de acertos, 30% de erros, são erros em algumas matérias que a gente tem mais dificuldade. Isso é natural. Todo mundo vai ter uma facilidade aqui, uma dificuldade aqui. Se a gente conseguir, de certo modo, pular para o dia que a gente aprenderia aquilo, ou tentaria aprender aquilo, isso é um grande adiantamento. E eu posso dizer mais, gente, a gente tem uma tendência a ficar muito nas questões fáceis e médias. É claro que, assim, questões fáceis e médias, eu digo, são questões tranquilas, são questões as fáceis, e as médias são questões que a gente precisa de um pouco mais de conhecimento, mas que não são nada coisa do, sabe, aquele pensamento clínico super, super elaborado. Não. O que a gente tem que fazer é o seguinte: questões fáceis é aquela questão interpretativa que, sabe, aquela questão de preventiva, que você fala assim, nossa, isso é muito SUS, tem que ser universal, tem que ser integral, tem que ser, né, tudo bonitinho. Você vê que essa questão, ela é muito fácil, ela é muito tranquila. Questões médias são aquelas questões que cobram um pouquinho mais de protocolo. Então, você não tem que saber o protocolo, de tratamento de alguma coisa, diagnóstico, não sei o quê, mas tudo você consegue ver com o aprendizado do dia a dia. Você consegue aprender com a própria, como é que se diz? Com o próprio desenvolvimento das aulas, desenvolvimento do cronograma. Por fim, o que é o grande diferencial para vocês? O grande diferencial vai ser a gente trabalhar as questões difíceis. Porque, pensa comigo, gente, pensa comigo. Quanto que a gente tem que tirar numa prova para conseguir passar? É 70%? É 80%? É 90%? Então a gente tem que sempre ter isso em mente. Qual é a nota de corte da prova? O que a gente tem que pensar para conseguir passar nos primeiros lugares? E claro, a gente não quer disputar aquelas de 3 vagas, disputar a terceira. A gente quer disputar a primeira e ficar tranquilo, né? Então pensa sempre o seguinte: qual é, claro, a instituição que eu quero prestar, qual é a especialidade que eu quero fazer, e já dá uma olhada na nota de corte, esse é o primeiro ponto. E a gente pensa o seguinte: questões fáceis e questões médias somadas dão no máximo ali uns 70% da prova. Porque são questões que todo mundo vai acertar, são questões tranquilas, de boa. Então, repararam em qualquer tipo de concurso que a gente for fazer, e claro, residência médica, revalidação, concursos, de certo modo, a gente precisa não só passar a ideia de nota de corte, não é isso. Mas já repararam que os primeiros lugares tem uma diferença brutal entre a nota um do outro? Tipo, o primeiro lugar é lá em cima, o segundo lugar é aqui em cima, e quando a gente chega no terceiro lugar, já ficam umas 30 pessoas competindo pelo aquele terceiro lugar. Por quê, gente? Porque pouca gente investe nas questões difíceis. E digo mais, quando a gente faz uma lista de exercícios de uma aula, então assistir a aula, fazer lista de exercícios, qual é a ideia do professor? Que está certíssima. Então é a melhor coisa que a gente pode fazer. A gente vai trazer os conceitos de uma maneira um pouco mais gradual. Então, se você já, de certo modo, conhece aquela matéria,
você vai estar vendo a parte fácil da matéria e a parte média da matéria. A questão difícil, eu falo para vocês, a gente encontra essa questão difícil quando a gente está fazendo uma lista de temas aleatórios. Porque são questões que não necessariamente são classificáveis. Você sabe às vezes tem umas questões assim, né? Aquelas síndromes bizarras. Às vezes, sei lá, se a gente pensar até as síndromes epilépticas, né, na infância. Jesus amado, tanto quanto o nome tem, né? Cada uma com a característica e tudo mais. Ou sei lá, cardiopatias congênitas. A gente vê que tem muita coisa diferente. E quando você vai... Imagina que todo mundo erra, né? Eu sei de certeza que todo mundo erra aqui a parte de cardiopatia congênita e a parte de epilepsias na infância. Porque são muitos nomes diferentes, são muitas síndromes, é muita coisa distinta. E o que acontece? Quando a pessoa vai ver a aula, a pessoa vai ver tetralogia de Fallot, a pessoa vai ver, transposição de grandes vasos. Agora, quando cai uma tríade tricúspide, quando cai uma hipoplasia de ventrículo, a galera não sabe responder. E, gente, é normal. Isso é super normal. Por quê? E o que a gente quer? A gente quer acertar esse tipo de questão. Porque esse tipo de questão é o diferencial. Esse tipo de questão é aquilo que transforma a pessoa que está aqui batalhando com 500 pessoas para tirar a mesma nota que ela, com a pessoa que está no primeiro e segundo lugar. E é isso que a gente quer fazer. Então, nosso objetivo é encontrar essas questões. Primeiro é isso, né? A gente acha que tem facilidade em uma coisa, a gente acha que tem dificuldade em outra coisa. E, às vezes, nosso acerto nas questões não necessariamente correspondem ao nosso sentimento em relação à matéria. Tem matéria que a gente gosta e erra sempre. Tem matéria que a gente odeia e é tão manjada que a gente acerta o tempo todo. Então, mais importante do que o seu gosto em relação a matéria ou não, a gente precisa ver o número de acertos. E, gente, contabilizem o número de acertos de vocês para tudo. Isso é muito importante. E aí, por exemplo, aqui é uma pergunta legal aqui da Rose. A gente tem que pesquisar a causa alternativa da questão. Então é o seguinte, eu sempre penso que a gente trabalha com 3 tipos de questões. Questões certeza, questões dúvida, questões erro. Eu trabalho com... eu chamo essa técnica de ser técnica CBE. Questões certeza são questões que a gente bate o olho e fala, cara, é impossível ser a letra B, C e D, e é a letra A, certeza absoluta, assim, eu vi essa matéria 10 mil vezes, a questão é manjadíssima, letra A. Tem questões que a gente está em dúvida, e gente, naturalmente essa vai ser a nossa maior porcentagem de questões. Nossa maior porcentagem de questões vão ser de questões dúvida, não de questões certeza, infelizmente. Então, questões dúvida serão aquelas questões em que a gente vai ter que, de alguma forma, entender por que uma está certa e está errada. Importante, tá? Não fica só assim, estou em dúvida, vou olhar o gabarito. Não, estou em dúvida, mas tem que marcar. Tem que marcar. Porque se você não marcar, você perde ainda esse treinamento de você identificar qual é a questão menos errada, ou enfim. Então, você marcou e você olha no gabarito. Depois você olha o gabarito e fala, entendi, ok, marquei errada, realmente era aquela, mas por que aquela estava certa? Por que a outra estava errada? Show? Então, esses são 2 tipos de dúvidas que a gente pode ter. E depois, por fim, são as questões erro, que eu chamo de erro. Porque assim, não importa se você marcou a certa, você errou porque você não sabia fazer. É aquela questão meio bizarra. Eu lembro que esses dias caíram, sei lá, questão de cistos de colédoco, que é uma coisa que quase nunca cai. Entende? Esse tipo de questão a gente só encontra fazendo esse tipo de treinamento com base em questões aleatórias. Então, questões erros, aquelas questões que tem que anotar e falar o seguinte, olha, eu não sei aquela classificação de cisto de colédoco. No máximo que o 5 é doença de Caroli, e é isso aí. 1, 2, 3, 4, eu não sei diferenciar. E aí você vai, né, aí você procura fontes. Por exemplo, gente, fonte é o que não falta. Pode ser, protocolos do Ministério da Saúde, assim, são excelentes. São materiais incríveis pra gente praticar. Tem fontes diversas que a gente pode pesquisar, de pesquisa médica mesmo. Então, assim, eu acho que isso não é problema pra vocês. E quando a gente quando a gente trava numa questão, ou seja, eu não sei a classificação de cisto colédoco. Sério, muitas vezes, se você digitar no Google, você botar em imagens, você vai achar a classificação de cisto colédoco. Então, essa é uma brincadeira que eu usei pra vocês, porque muitas vezes essas questões elas precisariam de uma simples pesquisa no Google, entende? Só que você não sabia daquilo. Então, quando você erra uma questão, é a melhor forma da gente saber o que a gente precisa estudar, o que a gente precisa decorar. Aqueles protocolos chatos, muitas vezes, aquelas classificações que, caramba, eu nunca vi isso na vida. Isso acontece quando você passa a fazer questões fora do seu cronograma habitual. E, gente, isso é tão importante, tão importante. E, onde é que vocês encontram esse banco de questões? No Hard Work.
nós temos um banco de questões que é lançado semanalmente para todo mundo. E esse banco de questões ainda você pode ativar o que a gente chama de nitro. Ou seja, se para você não foi suficiente, você quer fazer mais, você está num nível bem mais avançado, você pode ativar esse nitro e a partir dele você consegue fazer um número maior de questões e estudar aqui pelas questões incorretas. Então, assim, o que eu faço quando eu erro uma questão? Isso é muito importante. E a partir daquela classificação, daquela triagem que a gente faz nas questões, eu vou usar o seguinte: questões, certeza, eu simplesmente olho, eu volto nelas, porque eu preciso ter certeza que meu raciocínio estava certo, eu preciso dar aquele check, sabe? Assim, poxa, realmente, esse é o meu raciocínio, realmente esse está correto. Questões, dúvida. São questões que a gente precisa entender por que aquela outra alternativa estava incorreta. Muitas vezes é falta de atenção. Eu falo para vocês, que errar a questão que está em dúvida é falta de atenção. Ou falta de experiência naquele modelo de questões. Isso é bem interessante também. Chegue num ponto em que você precisa entender o que o cara que criou aquela questão quer de você. Então, por exemplo, se você pensar que essa questão que foi feita, da banca tal, ela quer que eu saiba que a diferença entre tal coisa e tal coisa é essa. Entendeu? Deixa eu pensar num exemplo, assim, uma questão que eu fiz esses dias para ser um exemplo mais concreto para vocês. Sempre acontece essa. É uma questão que é um idoso. E esse idoso, ele tá meio, com a dinamia, não tá lembrando de muita coisa, ele tá meio esquecido, esqueceu a chave, não sei o quê. E quando você vê, a resposta não é Alzheimer, a resposta não é demência, a resposta é depressão. Já caíram nessa questão? Eu caí um monte de vezes nela até entender. São tipos de questões que a gente começa a perceber que o cara quer que a gente saiba. Porque são pegadinhas. Então, errar a questão em dúvida são questões de pegadinha, são questões que você não entendeu o motivo pelo qual o cara criou aquela questão para você. Porque ele quer que você pense o raciocínio convencional. Não, esquecimento é Alzheimer, né? Óbvio. Mas quando você vê, seria depressão. E a gente precisa tratar a depressão desse idoso. Então, isso é muito interessante quando a gente para pra pensar nesse tipo de coisa. É quando a gente precisa, então, questão dúvida, avaliar essas pegadinhas de prova. Show? E questão erro, são questões que a gente realmente para estudar. São questões que a gente vai na teoria, são questões que a gente vai no protocolo, a gente pesquisa, a gente vai atrás. E isso, gente, é importante. A gente tomou uma decisão no início do ano de não colocar comentário nas questões aleatórias. Nas questões de treinamento tem, porque estão aprendendo a matéria. Então, super importante ter. Agora, nas questões aleatórias, a nossa decisão por não colocar o comentário é para justamente não ser aquela história de errei essa aqui, deixa eu ver, uma linha, 2 linhas, acabou. Não, gente. Quando a gente erra uma questão por esse motivo de não faço a menor ideia para onde ir, não adianta a gente começar só a ver o detalhe que a gente errou. Se a gente errou uma questão por não saber para onde ir, a gente precisa voltar em toda a matéria. Então, assim, qual é a classificação? Eu errei uma questão de icterícia neonatal, eu tenho que voltar para ver as causas de icterícia neonatal. Não posso só ver que foi deficiência de não sei o quê. Então, assim, não adianta. Não adianta. A gente precisa voltar na matéria inteira para conseguir pegar os diagnósticos diferenciais, para conseguir pegar, se ele fala tal coisa, ele quer essa aqui. Se ele falar outra coisa, ele quer isso aqui. Então, esse vai ser o nosso objetivo. Ok? Vocês estão reclamando que tá travando um pouco, mas, gente, eu tô aqui no cabo, no computador, então, e estamos na quarentena, então a internet tá horrível mesmo, a internet é maravilhosa, mas infelizmente esses dias tá ruim. Perfeito, deixa eu ver se eu encontro alguma perguntinha maneira. Deixa eu ver aqui. Podem perguntar, gente, sobre esse assunto, sobre como estudar por questões, por que estudar por questões. E outra coisa interessante, tá? Muito importante a gente falar. A nossa curva de aprendizado é uma curva que ela não é exponencial, como a gente gostaria que fosse. Ou seja, comecei a estudar hoje. O que eu gostaria que fosse tá devagar, depois a gente pula. De repente faz o pulo. Isso seria uma curva exponencial. Mas é uma curva logarítmica, é o contrário. Normalmente, no início, como a gente está acertando as questões fáceis, porque todo mundo vai acertar a questão fácil, a gente está errando algumas médias ainda. Então, a gente está errando algumas questões, de TEP, a gente está errando algumas questões de infarto, a gente está errando algumas questões tão bobas, pneumonia, sei lá. Que a gente precisa, a partir disso, começar a estudar as questões médias. Então, o nosso primeiro boom de aprendizado, de desempenho nas questões, ele vai ser agora no início, ele não vai ser no final. Show? Então, o que acontece? Se eu começar a estudar hoje, eu vou ter um crescimento muito grande no início. Mas muito grande no início. Porque eu tô começando a acertar as questões médias, que eu antes não estava acertando. E qual o único
critério, requisito para a gente acertar a questão média. É a gente aprender a matéria. E aprender a matéria de maneira bem simples mesmo. Aquela coisa de papum. Perguntou tal coisa, respondeu tal coisa, sabe, palavra-chave. Isso vai fazer com que a sua nota nos simulados, ou quando você começar a simular a sua nota, vai começar a subir muito, muito mesmo. E a tendência da gente pensar, eu pulei em um mês de 40% para 60%, tô de boa, em mais um mês eu cheguei em 80%. Né? Muito, muito bom. Qual é o grande problema? Quanto mais alto a gente tá, e isso para quem aí tá passando por isso, então temos pessoas começando a estudar, temos pessoas já mais avançadas no estudo. Quem tá aí começando a estudar, vocês vão ver o boom, que poucas aulas, que poucas listas já vão te dar. Agora, qual é o grande problema? Quem já chega num nível que tá acertando entre 70% e 80% de um simulado, de uma questão aleatória, de uma prova antiga, essas pessoas têm uma dificuldade muito grande em aumentar a nota. Reparem nisso. Você passa de 70 para 71, para 72, num custo. Se chegar em 75 é um parto. Chegar em 80, então, nem se fala. Então, o que a gente precisa fazer? Isso é muito importante. A gente precisa, então, intensificar o nosso estudo em questões quanto mais altos estiverem os nossos acertos. Isso é tão importante, porque quando a gente pensa ao contrário, né? É como se a gente chegasse no... não, agora eu tô 70%, eu tô tranquilo. Não. Você, para chegar em 80%, você vai suar muito mais do que quem levou de 40% para 70%. E por quê? Porque aqui, perto dos 80%, começam a aparecer aquelas questões meio difíceis. E não só difíceis, questões raras, que quase nunca caem. Às vezes cai gente, às vezes eu pego umas questões de fratura. Vamos falar que a ortopedia não é o forte da maior parte das pessoas. Cai umas questões de fratura, classificações de fratura de, sei lá, de úmero. Você fala... que? Então, esse tipo de coisa só aparece quando você já tá passando essa linha, essa barreira ali dos 70%. Inclusive, o Eduardo acabou de falar, tô preso nos 60% e 70%, é por isso. Se a gente somente continuar numa ideia de vou assistir a aula, fazer questão, assistir a aula, fazer questão, assistir a aula, fazer questão, você acaba não encontrando as questões que fazem diferença para o seu progresso nessa linha, nessa curva logarítmica, ok? Então, nosso objetivo aqui é, no início, claro, as aula, questão, vão te fazer pegar os primeiros conceitos, vão te fazer ter o primeiro boom nos seus estudos. Depois, a tendência é que a maior parte das pessoas, por não perceber isso, acaba criando um platô, que ficam nesse platô dos 70 por aí, 75, como muita gente está falando que está ficando preso aqui. Então, esse platô ele só é vencido quando a gente passa a descobrir essas questões difíceis, passa a descobrir essas questões raras. E, gente, questão rara é um negócio tão engraçado, porque, assim, você fala, isso não cai na prova, isso aqui eu não preciso saber, gente, tem que saber tudo. Eu tenho que falar pra vocês, gente, tem que saber tudo. Então, caiu uma questão que você errou, para tudo. Aprende esse negócio de uma vez. Decora e tudo mais. E uma dica importante também, tá? Muito importante. Eu não faço resumo. Não sou contra quem faz resumo, não sou contra quem faz desenho bonitinho, não sou contra, tenho que ser sincera. Só que eu descobri um jeito mais fácil de decorar. Um jeito que eu decoro que nunca mais eu esqueço. Chama associação. Então, digamos, errei uma questão. Essa questão, e eu vou falar alguns exemplos que vão lembrar de mim para sempre. Alguns exemplos de coisas que eu errei e nunca mais erro. Exemplo número 1, inclusive é uma coisa fácil, mas que eu não consegui decorar direito com cara, eu ficava um tempão tentando decorar isso e eu não conseguia. É a relação entre hérnia direta, hérnia indireta, se ela é medial ou lateral aos vasos epigástricos. Que saco, eu nunca conseguia decorar aquilo. Eu anotava, e eu errava, eu anotava, e eu errava, mas cara, tem que dar um jeito de decorar isso. Qual foi a forma que eu decorei? Pensa o seguinte, vamos lá. Direta é medial. Indireta é lateral. Como é que eu vou pensar? Daí eu desenhei pra tentar decorar, tentar achar alguma... tentar achar alguma relação que eu conseguia pensar. Até que eu pensei em letras. Vamos pensar nas letras. D, M. D, M e L. DM, diabetes mellitus. Acabou. Quando eu pensei em diabetes mellitus, foi quando eu pensei o seguinte, cara... se eu pensar sempre em diabetes, quando eu pensar em hérnia, olha só, eu sempre vou lembrar que DM é direta medial. Eu sempre vou lembrar. E eu lembrei disso até hoje. Então, o dia que eu decorei isso, foi o dia que acabou. Eu nunca mais esqueço. Outro exemplo. Por exemplo, carcinoma papilífero de tireoide. Tem disseminação linfática ou hematogênica? 3, 2, 1. Todo mundo esquece. E aí eu comecei a pensar também,
Porque ele, papilífero, são papilas que entram nos vasos aí linfáticos, sanguíneos, fala, não deu certo. Eu fiquei um tempão para tentar pensar em alguma coisa, até que veio papilinfático. Papilinfático. Acabou. Papilífero, papilinfático, enfim. Então são coisas que, de certo modo, eu tentei, de alguma forma, decorar. E a partir disso, a partir desses erros, a partir dessas técnicas de memorização, são coisas que eu nunca mais esqueci na vida. Então, não adianta a gente querer desenhar, não adianta a gente querer escrever a relação no caderno, assim, vou escrever aqui pra depois eu decorar. Tipo caderno de erro. Gente, eu abomino caderno de erro. Caderno de erro é uma bengala. O que é caderno de erro? É quando você erra e você anota no caderninho os seus erros pra você memorizar depois, pra você rever, pra ser um resuminho daquilo que você errou, que você não pode errar mais. Só comecei a reparar aqui, eu já tentei fazer isso também e não deu certo. Eu falo pra vocês que todas as técnicas que eu passo pra vocês são técnicas que eu testei em algum momento da minha vida e que não deram certo. Então eu passo pra vocês o que funcionou. E acredito que, como funciona pra vocês, funciona pra 1000 pessoas, né, milhares de pessoas. Pode ter certeza, pode confiar em mim que as técnicas funcionam. Então, a nossa memória, ela não é, por mais que a gente queira, né, ela não é fotográfica, ela não é visual, ela não é auditiva, ela não é nada disso. A nossa memória, ela é associativa. Pensa sempre nisso. Eu tenho que linkar a matéria com alguma besteira que já tá na minha cabeça, entende? Pode ser, gente, qualquer besteira. Deixa eu pensar assim, sei lá. Outra. Mancha de Genway. Mancha de Genway é fenômeno embólico ou fenômeno imunológico? 3, 2, 1. Fenômeno embólico. Por quê? Porque eu pensei o seguinte, Genway. Whey de caminho, whey, né, trombo, êmbolo, vai, pum, acabou, vai pro cérebro, vai pras mãozinhas e tudo mais. Então, eu penso assim, que fenômeno por que eu pensei nisso? Whey de caminho, tipo, só isso. Então, esse tipo de coisa, você tem que parar pra pensar 2 minutinhos, assim, qualquer relação que você pensar na vida, pode ser com uma palavra, pode ser com uma inicial, pode ser com um nome, pode ser com um besterol. Se funcionar, se você conseguir lembrar daquilo 1 dia depois, 10 dias depois, 20 dias depois, 1 ano depois, aquilo resolveu seu problema. Então, pensem sempre em macetes. E não é macete... E, cara, outra coisa que eu odeio, tá? Não façam isso. Aqueles macetes de frases. Sabe? É tipo o score de Hanson. Tem gente que tenta decorar aquilo na frase. Eu não consigo decorar nem a frase. Então, não adianta a gente querer decorar esse tipo de coisa. Se não for forte. Eu falo pra vocês. A gente tem 2 formas de fazer associação. Uma associação forte, que você... Cara, eu pensei em hérnia, eu pensei em diabetes, eu pensei na direta e medial. Então, assim, pode ser que pra mim isso é uma relação forte, pra você seja uma relação fraca. Você não consiga fazer esse link... hérnia diabética, que, enfim, foi o link da minha cabeça que funcionou. Mas, a partir do momento que você estabelece uma associação forte, você nunca mais esquece aquilo. E repararam isso, gente? Repararam isso? Quando a gente tentou... Popquê. Cara, popquê é terrível. Quando a gente, de certo modo, decorou aquilo, a gente não precisa de post-it, a gente não precisa de resumo, a gente não precisa de caderno, não precisa de nada. O nosso objetivo não é deixar a matéria no caderno. E por isso que eu não uso caderno, eu não uso resumo, não faço nada disso. Eu deixo a matéria na minha cabeça. Enquanto ela está na minha cabeça, eu tô feliz. Ela está aqui e ela vai lembrar, e eu vou lembrar isso no dia da prova. E repare o seguinte, gente, a maior parte das questões, reparem isso. Quais são os nossos principais 3 erros, acho que são 3 erros principais, em questões no dia da prova? Ponto número 1. Porque a gente deveria lembrar de alguma coisa e a gente não lembrou. Tipo isso. É medial ou é lateral? É hematogênico ou é linfático? Entendeu? É quando eles sabem o que a gente esquece. Eles sabem. E quando você começa a ter essa percepção de o que eles estão fazendo para pegar a gente, você passa a entender melhor o porquê que a gente tem que decorar, o que a gente tem que decorar. Segundo erro mais comum. O segundo erro mais comum é quando troca protocolo. E eu odeio isso. Porque às vezes troca protocolos, a gente fica sabendo, e aí a gente estava decorando o antigo e de repente tem o novo. Então, assim... Com muito cuidado com isso, porque troca de protocolo, eles querem saber se você tá atualizado. Isso acontece muito. Então, vacinação, Deus que me livre, né? Sempre acontece uma alteração e a gente precisa estar sabendo disso. Então, muitos erros acontecem porque as pessoas sabem o protocolo antigo e acabam respondendo o protocolo antigo. E o terceiro erro, a gente começar a reparar que a gente erra pouco diagnóstico. A gente erra pouco diagnóstico. De repente, se para replantar diagnóstico, a gente fala, isso aqui é doença de BC, isso aqui é lúpus, isso aqui é, sei lá, até as mais bizarras a gente acerta. Agora, quando é tratamento, geralmente a gente se embola no tratamento. Porque é isso, é aqueles monte de se. Se isso, então aquilo, então aquilo, então aquilo, então aquilo. Exemplos, né? Cara, às vezes as questões nos pegam de um jeito muito engraçado. Esses dias eu estava fazendo uma questão de cefaleia. Nossa, cefaleia é muito tranquilo, cefaleia, né? Vamos combinar. Textão desse tamanho.
Aí passei, não sei o que, profilaxia pra cefaleia. Aí tinha um monte de anti-inflamatório, um monte de coisa assim. Aí tinha lá propranolol. Falei, cara, propranolol, lindão. Marquei feliz e errei. Mas, cara, como assim errei? Né? A pessoa tinha asma. No meio daquele texto, tinha uma linhazinha e tava... A fulana tem asma. Ponto. Agora esquece essa informação e vai pra frente pra você não lembrar dela mais e você errar na prova, viu? Então, assim, tem muita pegadinha. Tem muita coisa que a gente sabe e que a gente vai errar no dia. Espero que não, a gente vai mudar isso, então. Que a gente erraria no dia se a gente não tivesse esse tipo de pensamento, se não tivesse esse tipo de raciocínio em cima disso. A gente tem que perceber o que o corretor, o que a cara da banca, o que o... sei lá, como é que eu chamo isso? O cara que criou a questão quer que a gente erre. E quer que a gente acerte também. Então é saber o que a gente precisa saber para acertar a questão, ou seja, qual o raciocínio que ele quer que eu tenha. Da mesma forma, quais são os obstáculos que a gente tem que falar que, opa, peraí, isso aqui não é assim, isso aqui não é assado. Então a gente erra muito, muito, muito tratamento. Muito mais que diagnóstico. Reparem isso. Isso é muito, muito importante. Perfeito? Estão gostando da live? Estão gostando, pessoal do YouTube, pessoal do Instagram? Eu não sei para qual câmera olhar, está muito ruim. Mas vamos lá. Gente, muito, muito obrigada por tudo isso. Eu acho que essa primeira live é muito mais para abrir a cabeça de vocês. Para falar o seguinte, gente, estudem por questões. A apostila não vai dar isso para vocês. A aula não vai dar isso para vocês. Embora aula, aula, resumo, são importantes, são sim. Mas não negligenciem questões. As pessoas muitas vezes falam, tô com matéria atrasada. Eu vou assistir todas as aulas e, vou pular as questões. Não. Pula a aula, pula o resumo, pula qualquer coisa, mas não pula a questão, pelo amor de Deus. As questões, elas trabalham muito isso com a gente. As questões, elas fazem com que a gente lembre de um erro. E, gente, erro. Vamos lembrar do sistema límbico? Amígdala. O que essa porcaria faz? Ela junta a memória com emoção. Quando a gente erra, a gente sente ódio. Isso é ótimo. Sintam ódio das questões que vocês erram. Às vezes tem umas questões que... Eu lembro disso quando eu fiz a prova da Suzeme. Quem é do Rio de Janeiro vai conhecer a Suzeme. É uma prova de acadêmico bolsista para fazer estágio em CTI, emergência e tudo mais. E as questões eram muito, muito decoreba. Assim, era aquelas questões de uma linha que ou você sabia ou você não sabia. E muita coisa eu decorei dali. Fazendo prova antiga, fazendo muita prova antiga. E algumas questões eu lembro até hoje, do tipo, que eu fiquei com ódio. Era uma questão assim, qual é o antídoto de beta-bloqueadores? De beta-bloqueadores? Eu nunca usei isso, nunca vi isso e tudo mais, né? Aí tava lá, eu lembro que tinha alguma coisa... Enfim, acho que eu marquei, alfa-bloqueador, mas tem alguma coisa no antídoto. Aí tava lá, glucagon. Glucagon. Que diachos de glucagon. E eu lembro que fiquei um ódio tão grande dessa questão, porque eu errei. E agora caiu. Eu lembro que quando eu fiz uma lista de questões aleatórias esses dias, caiu de novo. Essa mesma, claro, com um contexto diferente, contexto de residência, não era mais contexto de... Mas, cara, era a mesma questão. Era a mesma bendita questão. E eu lembrei porque eu lembrei do meu ódio. Eu lembrei, cara, como assim tem antídoto pra isso? Como assim isso é antídoto e tudo mais? Então, quando a gente começa a perceber esse tipo de coisa, a gente passa a lembrar de tudo isso. A gente não lembra do parágrafo que a gente leu. Às vezes nem 5 minutos depois que a gente leu. Mas questão a gente lembra 3 anos depois, como foi com essa situação. 3 anos depois, eu lembrei porque eu errei a questão e fiquei com ódio dela. E eu queria nunca mais errar esse tipo de questão aparentemente tranquila. Então, gente, muito importante. Lembre-se de todas as dicas que eu tô dando pra vocês. Anotem tudo isso pra vocês não esquecerem essa sequência. Isso é super, super, super importante. E até a Gabriela perguntou pra gente... Acho que a gente vai fechar com essa última dica. Obrigada se estão gostando, gente. Obrigada de verdade. Animem aqui a live, porque isso é importante. Isso me dá um ânimo também pra continuar falando. Se vocês murcharem, eu também murcho e a gente acaba a live, ok? Então é o seguinte. O que eu faço com as questões extensas? Eu tenho uma técnica muito legal. Seguinte. Quando vocês pegam uma questão para fazer, vocês começam pelo início, pelo comando, pela alternativa. O que vocês fazem? Entendeu? Esse é o primeiro ponto para trabalhar questões muito, muito longas. Eu gosto muito de pensar que as questões elas vão te dar a resposta na alternativa. Então, aquela história, assim, de... bem Enem isso, né? Comece a fazer a questão pelo comando. Eu não começo a questão pelo comando. O comando diz nada. Tipo, qual é o diagnóstico nessa situação? Qual é o tratamento nessa situação? Me perguntou nada. Quem vai me dizer o que eu preciso focar no texto? Quando tem aquele caso clínico de 3 páginas, vai ser alternativa. Eu boto na alternativa... E aí tá escrito ali, tá escrito ali raio-x de abdômen, ultrassonografia abdominal, tomografia de abdômen ou ressonância de abdômen.
Cara, é abdômen, entendeu? Então, se o cara tá falando, tá com estertor pulmonar, dane-se. Tá com... Obviamente não é assim. Mas, assim, isso te dá um foco maior. Você vai procurar qual é o problema do abdômen dela, gente. Qual é o problema do abdômen dela? Entendeu? Então você vai pulando frequências respiratórias, vai pulando um monte de coisa que eles vão botando ali pra encher a linguiça. E a gente consegue focar mais. Então, isso eu faço, gente, importante. Não é que a gente vai fazer isso de jeito no dia da prova, vou abrir mão do todo o resto, mas não. Isso dá você a possibilidade de começar já sabendo o que ele vai perguntar. Então, não olha o comando, não. Olha a alternativa. A alternativa tá lá. Igual, tinha uma questão de pensar algumas coisas assim muito, muito típicas, sei lá. Tava lá, sei lá, pensar em alguma coisa. Fluoxetina, risperidona, sei lá, vai ser uma depressão, vai ser uma esquizofrenia, né? Vai ser, sei lá o que vai ser isso. Mas é psiquiatria, entendeu? Então, assim, sei lá, vai ter lítio, vai ter não sei o que. Opa, psiquiatria, vamos lá. E isso você vai. Se ele tá falando que ele teve uma dor abdominal, se ele tá falando que ele, sei lá, é asmático, você vai pulando esse tipo de coisa. Claro que isso vai ficando na sua cabeça. Você não vai negligenciar a alternativa, a questão, não é isso. Mas você já vai direto ao ponto, você vai achei, beleza, é isso. Agora vamos ler com calma, entendeu? Esse é o primeiro passo. O primeiro passo pra você fazer isso é você esquecer todo o resto, pensar só naquilo, e depois a gente tem que ver se a pessoa tem asma ou não, né? Porque senão vai ficar igual a pessoa aqui na questão de cefaleia, que eu achei que, né, não, né, profilaxia é propranolol, né, mas a pessoa era asmática. Então, muito importante esse tipo de coisa. A gente já direcionar, mas não negligencie o texto. Depois que a gente tem nossa resposta, que a gente acha que tá correta, a gente volta no texto pra ver se não tem aquela pegadinha malandra pra acabar com a gente. Ok, gente, ok, meus amores. Então, isso foi só a primeira live, só a primeira. A gente tem muita coisa pra falar. E assim, tudo. Como as melhores formas de revisar, quais são as melhores formas de a gente estudar de fato, montar um cronograma, fazer tudo aquilo que a gente precisa fazer pra conseguir ter um bom desempenho nas provas. E eu falo o seguinte pra vocês, gente, dá certo, dá certo. Eu comecei a estudar no meu 5º ano, mais ou menos ali no início do meu 5º ano, e eu já tô com rendimento de 80% nos simulados, só fazendo esse tipo de técnica, só estudando por questões. Então, assim, aula a gente assiste, resumo a gente faz, a gente até pode fazer, mas não é o que dá resultado. O que dá resultado é fazer questões. E essas questões, gente, vocês vão sofrer bastante. Vocês vão errar bastante. Vocês vão quebrar a cabeça muitas vezes para tentar responder as questões. Mas, gente, posso falar a verdade? Esse tipo de energia que a gente gasta é o que a gente chama de estudativo, para a gente já ouvir falar desse termo. Estudativo é quando a gente não está simplesmente absorvendo, a gente tem que tirar do nosso interior, tirar de coisas que a gente nem achava que a gente sabia. E quando a gente começa a fazer questões, a gente vê que a gente sabia muito mais do que a gente imaginava e a gente sabe exatamente para onde ir. A gente sabe exatamente por onde focar, o que estudar e, principalmente, a gente vai errar várias e várias vezes. A gente vai errar várias vezes. Tem coisa que, sei lá, deixa eu pensar em algum tema que eu erro bastante, assim. Eu tava errando muito a incontinência urinária. O tempo todo. Caía uma questão de incontinência urinária, eu errava. Caía outra, eu errava. Caía a terceira, eu errava. Peraí, vamos acertar esse negócio. Então, parei. Aí eu li um monte de coisa de incontinência urinária, os protocolos, e não sei o quê. E estudo aerodinâmico, e vamos lá. E acima de 60, acima de... Entendeu? Então, a partir disso... Depois que eu falei, não, peraí, errei 3 questões desse tema, não é possível. Vamos lá. Comecei a estudar tudo. Depois de um tempo, hoje em dia, cai uma qualquer questão, eu não erro mais. Porque eu dediquei aquele tempo, vamos entender o negócio. Nem que a gente esquece muitos detalhes. Mas, gente, quando a gente pratica com questões, a gente não esquece os detalhes primordiais. A gente não esquece se a disseminação é linfática ou hematogênica. A gente não esquece se é medial ou lateral. Porque se a gente passasse por isso, sério, a gente ia ignorar essa informação. A gente iria, assim, dizer, ok, isso daqui não é relevante pra mim, vamos pra próxima coisa que deve ser importante, sei lá, o diagnóstico. Nunca cai diagnóstico, sei lá, nesse tipo de contexto, sei lá, nunca cai diagnóstico, cai tratamento. Ou nunca cai tratamento, cai classificação. E esse tipo de coisa é muito importante que a gente perceba. Então, saber o que cai, saber como, né, quais são os nossos erros, quais são as nossas dificuldades. Então, cada um tem aí a sua, eu também tenho as minhas, que, meu Deus, tem coisa que, vamos lá, a gente sofre, porque nossa faculdade nunca é 100% perfeita, a gente teve professores maravilhosos, professores horríveis, como todo mundo teve, e esse é o nosso momento, da gente preencher lacuna. Pra gente conseguir chegar na marca de onde a gente quer, nosso objetivo é preencher lacuna, entender o motivo que a gente está errando, entender quais são as questões que a gente está errando, e a partir disso, gente, estudar com muito mais foco.
Então, eu não preciso estudar o dia inteiro. Todo mundo aqui é interno ou formado, dá plantão e tudo mais. A gente sabe que a gente não tem o dia inteiro pra estudar, ninguém tem. Então, a gente não tá competindo com robôs. A gente tá competindo com gente que tem o mesmo pouco tempo que a gente tem. Mas a partir disso, eu sei que eu rendo muito mais do que se eu passasse uma semana inteira lendo uma apostila. Ok, meus amores, ok, tudo certo. Então, ó, vejo vocês nos grupos, pra quem tá aí nos meus grupos. Vejo vocês, então, também nas próximas lives. A gente vai intercalar. Tem outros tutores que são pessoas incríveis, espetaculares. Tenho muito orgulho de trabalhar com cada um deles. Então, assim, acompanhe as lives, acompanhe tudo isso aqui, que é pra ser um projeto inacreditável pra vocês. Ok, meus amores, perfeito. Então, ó, é aula de sepsi amanhã, só pra deixar também marcado. Fabrício pediu pra avisar pra vocês. E show, é isso. Isso eu queria passar pra vocês, um pouquinho da minha experiência, um pouquinho das coisas que eu pratico do dia a dia, um pouquinho também minhas técnicas de preparação. E vamos lá, que a gente tem um desafio gigantesco pela frente, mas cada um aqui de vocês super capaz de aprender qualquer coisa, super capaz de aprender até aquela matéria de bloqueio, até aquela matéria que você odiou o professor e por isso bloqueou a matéria. A gente tá aqui não pra ficar fingindo que tá estudando, a gente tá aqui pra buscar as dificuldades, pra todo dia aprender uma coisa que a gente estava sofrendo para fazer as questões. Aprender uma coisa que, quando a gente passa desse ponto de bloqueio, de obstáculo, a gente vê que o negócio nem era tão difícil assim. A gente passa até a tirar onda nas questões. Então, isso eu quero de vocês. Faça o estudo ser produtivo. Faça o estudo não ser aquela coisa chata, monótona, que, pelo amor de Deus, questões te desafiam. Questões são práticas. É um jogo. Não deixa de ser um jogo. E tudo isso quero passar pra vocês. Quero passar também a experiência, assim, de ter um estudo que não é aquele estudo fixo, travado, sabe? Vamos focar nas dificuldades. E cada um aqui vai ter a sua. Por isso é impossível montar um cronograma ideal, perfeito. Não, cada um vai montar o seu cronograma. Se hoje eu errei questão de tal coisa, eu vou estudar questão de tal coisa. Vou estudar matéria de tal coisa, fazer mais questões de tal coisa. E por isso, gente, vamos embora. Tô aqui com vocês. Contem comigo o que precisar. Podem mandar mensagem, enfim, vamos lá nos grupos, troquem ideias, troquem experiência entre vocês. Porque a gente, a partir disso, gente, vai construir uma comunidade gigantesca. Contem comigo pra tudo, vambora. Ó, beijo grande no coração de vocês. Vejo vocês, então, nas próximas lives. Contem comigo sempre, sempre, sempre. Beijo, pessoal do YouTube. Beijo, pessoal do Instagram. Vambora. Tchau, tchau!